Fala pessoal, tô aqui de volta novamente para comentar com vocês sobre um assunto de uma notícia que é um pouquinho velha, mas também é nova, porque também é um comentário de uma notícia, né? É sobre Trent Alexander-Arnold, o rato de Enfield, né? Para quem não sabe, galera, o canal Apenas um Red voltou, né? E não sou somente eu agora, é eu e o Lucas gravando vídeos aqui para vocês diariamente, e não só aqui, mas também em contextos e notícias nas nossas redes sociais, que tá aí na descrição, tá bom? Então, em todas as nossas redes sociais, Apenas um Red, você vai encontrar eu e ele lá falando sobre notícias, né? Falando nossas opiniões e também comentários sobre o jogo, tá bom? E no vídeo de hoje, galera, eu queria comentar um pouco sobre isso que vocês estão vendo aí no título, né? Que é um burburinho, né, que saiu aí recentemente nas últimas semanas, né, no mundo do futebol, de que agora Trent, né, mais conhecido aqui em Liverpool como Trent Alexander-Arnold, né, que ele estaria infeliz lá no Real Madrid, né, lá em Madrid. Parece que ele diz, né, os rumores dizem que ele não está satisfeito porque muitas promessas que fizeram para ele ainda não foram cumpridas e que ele está decepcionado, né, e querendo sair de lá. Eu não sei até que ponto essa notícia é verdade, mas mesmo que talvez não seja, eu acho importante a gente falar sobre esse assunto aqui, porque levantou-se um burburinho de alguma parte da torcida, né, uma possibilidade, se aceitaríamos ele de volta, né? E desde então um monte de gente comentou, né? O Lucas, né, meu parceiro, fez um texto nas nossas redes sociais falando a opinião dele, né? Eu tinha uma opinião contrária a dele até ler o texto que ele me convenceu, né, sobre a questão dele voltar ou não. E o título do texto dele falava sobre Trent, você fez sua cama, agora deite nela. Então é basicamente isso, acho que o título já diz por si só, né? Eu acredito que o Trent, ele não deveria voltar a Anfield, né? Não deveria voltar pelo menos a Anfield vestindo a camisa do Liverpool, né? Obviamente, não deveríamos aceitar ele de volta, porque eu acho que é muito complicado a gente falar, né, sobre isso, sobre a volta dele, pela maneira como ele saiu do time, né? A maneira como ele saiu do clube não foi uma maneira nada amigável, né? Na verdade foi meio que pelas portas de trás. E isso fez com que a torcida, né, nós ficássemos muito ressentidos com a saída dele, tanto que vocês viram a recepção dele no jogo contra o Real Madrid que a gente teve essa temporada pela Champions League. Então já fica meio que claro, né, qual é a expressão, né, da torcida que está lá em loco, né, diariamente, mas também da torcida que é como nós aqui, torcida mais distante do clube, né? Então é meio que lógico que a gente não gostaria que ele voltasse por causa disso, né? Porque se a gente fazer um paralelo aqui, né, eu tava até conversando isso com o Lucas, que assim, olha a situação dos nossos últimos ídolos aqui, que passaram pelo Liverpool. O maior deles, que a gente pode falar, claro, recentemente, é o senhor Gerrard, né? Que ele ficou aqui com a gente até onde deu, né? Ele foi criado, né, num contexto onde o Liverpool não disputava nada, né? O Liverpool só disputava uma Champions aqui, outra ali com os times que tinha, né? Mas que o Liverpool passava por uma como é que eu posso dizer? Uma situação muito complicada que a Premier League tinha se instaurado, né, a nova Premier League, né, e o Liverpool ficou para trás. Com isso, né, foi se vendo rivais como Arsenal e Manchester United tomando protagonismo, né, da liga e ganhando vários títulos, inclusive o United passando o Liverpool em títulos. Então isso poderia fazer com que o time afundasse de vez. Mas mesmo assim a gente teve um ídolo geracional que foi o Gerrard, que poderia ter saído para times que estavam disputando títulos, que estavam ganhando, como foi o caso do Gerrard receber a oferta do Chelsea, e mesmo assim ele ficou. Tudo bem que a gente não tem como comparar, né, exatamente o Chelsea com o Real Madrid hoje, né? Obviamente a tentação para o Arnold foi muito maior. Só que o Arnold nasceu em um contexto completamente diferente. Ele nasceu ali tipo como já na fase final da transição entre o Liverpool passar de um time que era coadjuvante para um time protagonista, onde ele ia começar a disputar toda a Premier League, onde ele ia começar a disputar toda a Champions, e isso fez com que eu acho que o Arnold não entendesse, né, o que é ser um Red, né?
E olha que ele nasceu em Liverpool, então ele é um Scouser, né? Um Scouser, mais do que nós até podemos dizer. Então é muito complicado essa situação, porque é como se fosse um filho mimado que decide sair, né, e ver que o mundo não vai proteger ele como a gente protegeria ele em Liverpool. Então eu acho que esse vídeo serve como uma resposta, né, sobre assim, cara, não tem que voltar nada não. Não volte, vá para um Chelsea da vida se quiser, vá para um Sevilha da vida se quiser, vai para, sei lá, uma Atalanta da vida. Eu sei que provavelmente ele nunca iria para uma Atalanta, mas é só um exemplo assim que eu posso dar para times que provavelmente aceitariam ele. Até porque assim, eu sei, claro, que o talento não se compara, vamos ser justos aqui, mas eu não acho que a gente tá mal com o Frimpong. Eu acho que a única coisa ruim do Frimpong hoje é a questão de ele ser de vidro, de ele se lesionar muito. Mas fora isso, eu acho que o Frimpong tá servindo bem a nossa lateral direita. E claro, a gente também tem o Bradley, que também é um cara que se lesiona, tem o azar de se lesionar muito. Não acho o Bradley de vidro tanto quanto o Frimpong é. Mas o Bradley também é um ótimo jogador, sabe? Vimos o Bradley fazer partidas absurdas justamente contra o Real Madrid, tanto na Champions retrasada, quanto nessa Champions agora, quanto na Champions passada, quanto nessa Champions agora. Então a gente tá bem servido de laterais direitos, sabe? Então acho que não é uma coisa que a gente precisa ficar se preocupando agora. Tá? Então, galera, esse é um videozinho que eu queria trazer comentando com vocês essa notícia, tá? Esse rumor. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal para estar acompanhando nossos próximos envios, tá? E digam para vocês se vocês querem que eu traga vídeos assim mais rápidos, de 6, 7 minutos, comentando um assunto específico de um rumor, uma notícia, um acontecimento polêmico, pra gente estar sempre trocando uma ideia. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!